do outro lado da rua e em todo o mundo. Falamos semana passada de adotar o coração global de Deus, de entender essa necessidade de olharmos e ver a maneira como Deus muda as pessoas de lugar, faz com que nós, igreja, possamos sair da nossa zona de conforto, mas também faz com que outras pessoas cheguem até perto de nós e possamos ficar atentos. Hoje, o título desse domingo fala sobre seguindo Jesus às nações da sua vizinhança. Muitos de nós não teremos a oportunidade de sair para experimentar uma viagem missionária transcultural, mas é fato que muitas vezes a gente tenha esta oportunidade aqui do nosso lado, do outro lado da rua, e eu quero ilustrar esta verdade através do texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu, encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem, a sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Oremos, Senhor, ajuda-nos a compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa noite, através da leitura da Tua Palavra, através, Senhor, de todo o conteúdo que estamos aqui absorvendo, que possamos usá-lo, guardar em nossos corações e aplicá-lo nos nossos dias, a cada instante. Por isso, Senhor, fala através da Tua Palavra, através do Teu Espírito, Senhor, abrindo as nossas mentes e os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Seguindo a Jesus, as nações da sua vizinhança. Nós vemos agora um texto em que Filipe aqui não é o apóstolo, Filipe aqui era um daqueles que foram escolhidos para ser presbítero da igreja primitiva. A igreja estava crescendo, era preciso criar um segundo escalão de líderes que ajudassem a suprir a parte social da igreja. Mas o que aconteceu? Após o texto do capítulo 8, ele vem logo depois da morte de Estevão. Estevão se torna o primeiro mártir da igreja cristã. Jerusalém torna-se um local de grande reboliço e começa a haver uma grande perseguição à igreja primitiva ali em Jerusalém, a ponto de que apenas os apóstolos permanecem em Jerusalém e todos os seguidores de Jesus, eles se dispersam, inclusive Filipe. Filipe, nesse momento, ele está em Samaria, que é uma região vizinha à Judéia, onde está Jerusalém. E o Espírito de Deus fala ao seu coração para que ele siga por uma estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. E
Filipe então partiu, obedeceu, saiu da sua zona de conforto, obedeceu à voz do Espírito e não sabia o que ia acontecer, mas no caminho ele encontra um eunuco, um alto oficial etíope, responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia. Provavelmente era uma carruagem bonita, era algo que chamava a atenção, que talvez nos nossos dias poderia ser um carro importado, um carro blindado, talvez com bandeirinhas da nação, da representante ali oficial, e Filipe aproxima-se dessa carruagem e percebe que esse etíope estava com um manuscrito lendo o livro de Isaías. Olha como as coisas vão se moldando e apresentando-se uma oportunidade. Provavelmente esse etíope havia em algum momento no passado se convertido ao judaísmo, e ele estava praticando uma regra do judaísmo, que é ir pelo menos uma vez ao ano ao templo em Jerusalém para entregar as suas ofertas em sacrifício e perdão dos seus pecados, mas ele ainda estava vivendo debaixo de uma aliança antiga, e mesmo assim ele não a entendia. Ele está lendo agora o livro de Isaías, e ele não entende. E olha aqui como é maravilhoso ver a forma como Deus se move. A gente muitas vezes não imagina como eu posso fazer algo, mas Deus faz. O que nós precisamos é nos pôr nessa história, nos obedecer à voz de Deus e permitir que a gente perceba como Deus ele move as peças e cria um ambiente propício para que a gente possa compartilhar, falar das boas novas. E o etíope estava falando exatamente sobre um texto que falava de Jesus Cristo, uma profecia que apontava para Jesus, dizendo que ele seria levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Nós que vivemos 2000 anos depois, ao ler um texto como esse, a gente tem clareza de que está se falando de Jesus, o Cordeiro de Deus, mas naquele instante, aquele etíope não tem ideia. E o eunuco pergunta a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Quando nós começamos a nos tornar disponíveis para sermos usados por Deus, as pessoas vão chegar perto de nós e vão fazer perguntas espirituais. É como se nós estivéssemos assim, prontos para cortar uma bola que a pessoa levanta. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de, em conversas, no cotidiano, conversar sobre N situações, e de repente a conversa muda de tom, vai para um momento mais sério, e de repente a pessoa expõe uma necessidade espiritual. E muitas vezes nós desperdiçamos essas oportunidades, nós recuamos, damos um passo para trás, nos assustamos, e falamos assim: e agora, o que eu falo? Se eu falar para ele que ele precisa de Jesus, ele vai me achar um louco. E é exatamente esses momentos que a gente deixa de aproveitar oportunidades que estão movidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo, está preparando as pessoas para discernir espiritualmente aquilo que pode ser uma loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas que quando as pessoas fazem essas perguntas, nós precisamos entender que a plataforma já está preparada pelo Espírito Santo. Então, o que eu vou falar também vai estar sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E nós precisamos, então, ocupar essas brechas. Filipe, versículo 35, diz que ele, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. E então chegamos a um momento precioso que o eunuco responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a parte final, o grande finale da história, é que ele ainda pergunta: o que me impede de ser batizado? E então eles param a carruagem no lugar onde há águas ali para eles poderem se batizar, e os dois descem até a água, e Filipe batiza o etíope.
O etíope, um estrangeiro, um forasteiro, alguém que começou a ser atraído pelas coisas de Deus, pela lei de Deus, se envolveu com o judaísmo, mas ele ainda não era suficiente. Porque nós que conhecemos a revelação total, inclusive o Novo Testamento, nós entendemos que Jesus é suficiente. Até que a pessoa não entenda, ela pode ter o despertar espiritual sincero do seu coração, mas até que ela não tenha essa compreensão, que Jesus é o que ela precisa, essa pessoa ainda está em um caminho para entender a salvação, e muitos de nós podemos estar ajudando, direcionando, encaminhando essas pessoas para Jesus. O que nós estamos falando tem a ver com este livro, que nós inclusive estamos vendendo ele aqui fora. Ele chama exatamente ao tema da nossa série, Do Outro Lado da Rua e em Todo o Mundo, onde a autora que falou aqui antes de mim, ela escreve um livro muito prático. É um livro que vale a pena ser lido, vale a pena ser usado como um guia nos pequenos grupos. Você que é líder de pequeno grupo, eu incentivo você a comprar para usá-lo no pequeno grupo. A gente tem preparado estudos para que os pequenos grupos continuem repercutindo as mensagens, mas aqui há um conteúdo excelente. E você que não faz parte do pequeno grupo, primeira coisa, por que você ainda não está no pequeno grupo? E segundo, compre o livro também, porque você também precisa entender que o que Deus espera de você, seguindo a Jesus em todo lugar. E hoje, nós vamos falar baseado no capítulo 2 e 4, onde nós vamos falar um pouco mais sobre essa experiência e sensibilidade de conhecer as nações na nossa vizinhança. Hoje pela manhã, essa mensagem foi ministrada pela Katsuri, e eu vou aqui aproveitar da pedagogia dela, porque eu também sou arquiteto e a gente aprende que nada se cria, tudo se copia. Então, faz assim com a mão, imagina que você está carregando uma cesta básica, mas segura, cesta básica, pesada, tem pelo menos aí uns 20 quilos. Não é para soltar a cesta básica, continua com essa cesta básica. E eu vou te contar essa pequena história, continua com a cesta básica, não larga a cesta básica. Olha, ali o primeiro garoto, eu estou olhando para ele aqui, do lado esquerdo. Ele é alguém que vive numa casa onde ele tem condições de comer uma boa alimentação. Uma alimentação, segura a cesta básica. Uma alimentação bem balanceada, existe carne, legumes, existe salada, tem arroz, tem feijão, tem diversidade, não falta comida, ele tem de tudo, do bom e do melhor, nutritivo, saudável, mas ele também tem um vizinho. Esse vizinho, ele gosta muitas vezes de ir na casa do primeiro da esquerda, mas quando ele vai lá, ele só quer comer batatinha frita, ele só quer comer doce, tomar refrigerante. Ele não está muito disposto a comer a comida saudável. Ele quer comer aquilo que ele acha que é gostoso. Segura a cesta básica. Aí tem uma outra região perto ali, que já é o lixão, onde algumas famílias, inclusive crianças, moram, que se aproveitam daquele alimento que é jogado fora, que é desperdiçado. É um alimento que muitas vezes já está em vias de fermentação, já está estragando, mas é o alimento que eles têm, eles comem aquilo que eles conseguem catar ali no lixão. Mas também existem outras crianças que moram muito, muito, muito distante, que nem no lixão elas têm condições de encontrar algo que possa suprir as suas necessidades básicas, estão totalmente fora de qualquer ambiente onde elas tenham um mínimo de segurança alimentar. Está segurando a cesta básica? Para quem que você entrega a cesta básica? Pode entregar a cesta básica. Olha para aquelas crianças. Quem que você acha que mais precisa da cesta básica? Entrega. Entrega para as crianças. Esta é a realidade no compartilhar o Evangelho no mundo. O que nós precisamos entender é que existe
uma faixa da população que representa 10% da população mundial que está satisfeita e plenamente nutrida pelo Evangelho, pela palavra de Deus, vive esse Evangelho, se satisfaz com o Evangelho, vive de maneira consciente e saudável o Evangelho. Mas existe também uma faixa da população humana que até conhece o Evangelho, mas gosta também de experimentar umas outras coisinhas, algumas coisas que parecem ser mais gostosas, tem um sabor, né? Tem um pouco mais de gordura, tem mais doce. A salada tem algumas coisas que já não é uma coisa que eles curtem muito, então já são mais seletivos. O que a gente fala em nutrição, alguns têm uma, como é que fala? Paladar infantil. Olha, um dia me falaram que eu tinha um paladar infantil, fiquei ofendido. Só porque eu gosto de doce, sorvete, chocolate, refrigerante. Mas dentro do contexto da nutrição, isso diz que você tem um paladar infantil. Você não tem maturidade para entender que o que você come não satisfaz o seu próprio organismo. E existe 20% da população que sabe que existe o bom alimento, mas prefere comer batatinha frita. Existe 30% da população do mundo que de vez em quando recebe alguma coisa, come de algum alimento, recebe o Evangelho, mas ainda é um Evangelho que muitas vezes já vem também desgastado, vem faltando pedaços, são pessoas que têm alguma possibilidade de conhecer o Evangelho e se alimentar do Evangelho, mas não é algo de grande dimensão. E aqui é o que a autora do livro fala, a Jeanne Marie, que 40% da população mundial não tem acesso nenhum ao Evangelho, não conhece ninguém que conhece o Evangelho. É como se existisse 3 bilhões de pessoas no planeta Terra que não conhecem a história de Jesus, não sabem nada, nunca viram inclusive uma cruz na sua frente, não tem nenhum entendimento sobre o cristianismo. E isso também reflete na questão dos recursos financeiros. Nós vamos ver aqui que nessa pizza, 87% dos recursos financeiros são investidos dentro do mundo cristão. E que apenas 1% de todo o recurso financeiro gerado pelas igrejas vai para um mundo não cristão com menos acesso. Hoje mesmo, olha o nosso exemplo, nós falamos de 2 unidades missionárias, falamos de Miguel, em Portugal, falamos aqui no Jardim Tatinga, da pastora Solange. Eles fazem parte desse mesmo universo de 87%, que é ainda um mundo cristão. Por mais que Portugal e a Espanha tenham dificuldades ali, um trabalho cristão, evangélico, tem dificuldades, mas ainda estão dentro de um ambiente judaico-cristão. E o que acontece é que pouco, menos de 1% apenas, das cestas básicas, são destinadas àqueles que nada têm, que não conhecem. Isso se reflete também, então aqui já é o resumo. Olha aqui, tem um mapa mundi. Cada pontinho vermelho representa uma fração de não cristãos no mundo, e os recursos financeiros, eles estão revertidos para onde estão a mancha verde. Maior parte dos recursos, os investimentos em missões, vão para áreas em que, de alguma maneira, existe o Evangelho. Aqui o título diz, a cada $100 mil que os cristãos no mundo ganham, apenas $1 é enviado para missionários de povos não alcançados. E quais são os povos não alcançados? Todos é essa mancha vermelha, que a Junta de Missões Mundiais, inclusive, chama de janela 1040, porque fala aqui, né, do mapa mundi e do encaixe dessa região. Recursos humanos, os missionários também, não só os recursos, mas
80% dos missionários estão no mundo cristão. Apenas 3% dos missionários encontram-se no mundo não cristão com menos acesso. E isso é uma realidade de décadas que vão se repetindo e não há mudança. Então, se você quiser olhar para o mapa mundi da mesma maneira, nós vamos ver aqui então, aonde estão os missionários, é a mancha azul, e aonde há ausência de missionários. 81% dos não cristãos no mundo não tem relacionamento nenhum com nenhum cristão. Cada ponto vermelho, cada ponto azul ou vermelho, representa 50 mil pessoas. Olha a mancha vermelha. São pessoas que, como a gente muitas vezes ouve, pessoas que sonham com Jesus, mas ao acordar, elas não conseguem encontrar alguém que possa falar para elas quem é essa pessoa com quem elas sonharam. Hoje, nós vamos falar um pouco mais como a gente pode, de alguma maneira, entender essa realidade e participar disso através de 3 pontos. Primeiro, precisamos entender que precisamos abrir mão das nossas preferências pessoais. Se queremos alcançar Jesus, levar Jesus para as nações, a nossa vizinhança, nós primeiro precisamos abrir mão das nossas preferências pessoais. Em segundo lugar, muitas vezes nós não vamos até esses lugares, mas o caos que esses lugares estão é tão grande que muitos têm saído, e a gente acabou de falar de afegãos que têm continuamente chegado no aeroporto de Guarulhos, fugindo do ambiente de perseguição que existe ali, buscando uma oportunidade. Essas nações estão chegando no nosso país, e é um dever nosso acolher o estrangeiro, acolher os estudantes internacionais. Nós vivemos numa cidade onde existe uma das maiores universidades do país, um centro de referência na América Latina. Centenas de estudantes estrangeiros vêm anualmente para Campinas para estudar na Unicamp. Sem contar em refugiados da própria América Latina, de países que vivem também o mundo muçulmano, tem estado entre nós. E por último, ao acolher esses estrangeiros, estudantes e refugiados, nós precisamos aprender a fazer deles discípulos. Como discípulos de Jesus, precisamos caminhar com eles para que eles se tornem discípulos de Jesus. Rapidamente, abrir mão das nossas preferências pessoais. 1 Coríntios 9, 19 a 22, o texto diz, Paulo está contando à igreja, que embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E aqui o versículo 22, para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Se Filipe não tivesse obedecido à ordem do Espírito Santo, ele não teria encontrado o etíope no meio do caminho. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo o Espírito Santo, Ele está nos pedindo para que a gente se mexa, que a gente mude a nossa rotina, que nós ganhemos até outros comportamentos para poder ter contato com pessoas diferentes, mas a gente se acomoda. Nós nos acomodamos ao nosso conforto. Olha aqui, hoje, para mim foi um tapa na cara. A Katsui, ela fez um trabalho de lição de casa. Ela olhou a nossa igreja e ela descobriu que a apenas 10 minutos de carro é possível encontrar a Sociedade Islâmica de Campinas. E que eu nem sabia que existia aqui. E ela faz a pergunta que eu replico: o que nos impede de conhecer a Sociedade Islâmica de Campinas? Pastor, eu vou fazer contato com o muçulmano? É sair da zona de conforto.
é estar aberto para conhecer uma nova cultura, uma nova crença, uma maneira diferente de pensar. Mas para que tudo isso? Para criar um relacionamento, para ter a oportunidade de também compartilhar a sua experiência, a sua rotina, a sua vida de evangelho. E ela ainda foi mais além, ela descobriu pelo menos 6 outros lugares onde existe reuniões budistas em Campinas, em associações ou templos budistas. 6 em Campinas. E ela ficou triste, porque ela falou assim, eu queria estar aqui, porque eu estou em Sorocaba e eu não encontrei nenhum. E o fato é que a maioria dessas pessoas estrangeiras, que estão saindo das seus lugares de origem, muitas vezes saem também por causa de guerras, de batalhas, de fome, e são muçulmanos, hindus e budistas. E eles estão chegando no nosso país. E nós, muitas vezes, estamos os ignorando. A Unicamp possui um departamento chamado Diretoria Executiva de Relações Internacionais. Você sabia que existia isso? Nem eu sabia, mas agora eu sei. Estou seguindo eles até no Instagram agora. Mas essa Diretoria Executiva de Relações Internacionais, eles promovem os intercâmbios com alunos. E eles têm necessidade de famílias que acolham estudantes internacionais. Eu comecei a pesquisar, a buscar, olhei agora à tarde. Existe pelo menos 6 projetos de intercâmbio com a China, de estudantes chineses para vir estudar na Unicamp. E aonde eles estão se hospedando? Com quem eles estão conversando? E a oportunidade que teríamos de convidá-los para participar da nossa mesa, conhecer a nossa comida. Nós não podemos continuar seguindo as nossas vidas como se nada precisasse mudar. Nós precisamos abrir mão da nossa rotina e sermos mais assertivos. Muitas vezes nós vamos precisar sentar à mesa para comer alguma comida diferente, estranha. Abrir mão do nosso bacon quando for conversar com um muçulmano que não come nenhuma carne de porco. A gente ser sábio e sabido, conhecer a cultura dos outros, aprender a respeitá-los. Nós ocidentais, a gente é muito individualista, a gente é muito insensível, é cada um no seu quadrado. Mas esses povos orientais, a questão da comunidade para eles sempre é muito importante. A questão de poder oferecer o que eles têm de melhor, o próprio valor de acolher, para eles é muito importante, e nós muitas vezes nos ignoramos, os abandonamos. Essa semana no meu pequeno grupo, uma pessoa que participava do pequeno grupo, estava contando que está fazendo um curso no Senac, e tinha ali uma outra aluna, venezuelana, e vai conversando com essa outra aluna venezuelana, vai sabendo, olha, na minha casa são 16, nós somos em 16, e que no final ali um curso de panificação, eles dividem ali os pães, e cada aluno leva, e o que ela levava para 16 pessoas na casa dela. Aí essa participante do nosso pequeno grupo falou assim, como é que vocês dividem isso? Aí ela falou assim, tem um rodízio. Quem come na segunda não come na terça. E se não deu tempo, vai comer na quarta. O que volta do curso, tá? Não é, mas percebe que falta do nosso lado, às vezes, sensibilidade de querer fazer as perguntas, de querer saber o que acontece. E quando essa pessoa, ela se mobilizou, e foi um dia, ela visitou e entregou farinha para que eles pudessem fazer mais pães. Essa família venezuelana falou assim, vocês não são brasileiros.
porque os brasileiros não fazem isso por nós. A gente fica bravo que os portugueses escorraçam a gente escorraça venezuelano. Somos todos pecadores. Somos todos carnais. E nós temos que viver uma contracultura, nós precisamos inverter isso. E como brasileiros cristãos, conhecedores do Evangelho, precisamos mostrar que além de brasileiros, nós fazemos parte de um novo povo, um povo santo, sacerdócio real. Temos uma nova identidade, representamos o Evangelho de Jesus. Ao mesmo tempo, ao acolher esses estrangeiros, nós precisamos lembrar de Mateus 25, versículos 33 a 40, quando Jesus fala para os seus discípulos: eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. E eles fazem a pergunta: quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? E ele respondeu: digo-lhes a verdade, que vocês fizeram alguns dos menores irmãos, a mim fizeram. Quando nós damos as costas para os estrangeiros, nós estamos dando as costas para o próprio Cristo. E olha só, Deuteronômio 10, 19. Aqui ele não está falando nem de Jesus, está falando de Yahvé, o Deus judeu. Defende a causa do órfão e da viúva. Ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Quem aqui colocou no celular, semana passada, o alarme para as 17h09? Eu também pus. Nós estamos um susto de vez em quando, né? Está 17h09, toca o celular. Mas qual era o objetivo? Era colocar o celular para tocar às 5h09 da tarde, para que a gente lembrasse de Apocalipse 5:9, e lembrasse que o futuro, a revelação de Apocalipse, fala que toda língua, tribo e nação renderá culto a Deus, e que a gente precisa orar por toda a língua, tribo, povo e nação. E eu comecei a fazer uma oração para que Deus me desse a oportunidade de conhecer alguém de outra nação. E eu quero que você inclua agora um outro alarme no seu celular. Um alarme para tocar às 10h19 da manhã. Porque crente tem que orar, gente. Esse negócio de achar que crente não ora, acho que tem alguma coisa errada com a gente. Daniel, que estava na Babilônia, orava 3 vezes ao dia. E a gente aqui não ora nem 5 minutos. E por que você vai colocar o relógio para tocar às 10h19? Porque você vai orar por todas as viúvas, órfãos e estrangeiros que estão no Brasil. Vai orar pelo povo que está aqui no Brasil. Se às 5h09 você ora pelas nações, além-mar, às 10 da manhã, 10h19, você vai lembrar de Deuteronômio. Porque você vai lembrar que Deus ama o estrangeiro. Fábio, mas e aí? Se um dia eu topar com um venezuelano, se eu topar aqui com um afegão, um muçulmano, o que eu falo? Então lembra, sabe aquele QR Code que você viu a Jean-Marie passar no vídeo, mas ficou pequenininho? Escaneia, é esse aqui. Você vai ter um guia gratuito, e você pode pegar agora 7 ideias para iniciar conversas espirituais com estrangeiros. Vamos, gente, escaneia. Você usa o celular para quê? Preencha o formulário e você vai receber um e-mail com esse guia. Leia durante a semana, comece a se propor a estar pronto para fazer essas conversas. Como amar estrangeiros? Vá lá na diretoria executiva de Relações Internacionais, vai lá na Unicamp, fala assim: olha, eu tenho a minha casa, eu quero acolher um estudante. Eu quero passar um final de semana. Eles precisam às vezes de ter um lugar para que o estudante passe o final de semana. Volta lá de novo. Aí você vai dar o seu nome para que você possa acolher esse estudante. Você vai passear com ele por Campinas, vai mostrar as grandes belezas de Campinas, a Torre do Castelo, a primeira igreja batista de Campinas, o seu interior, os seus grandes cultos e celebrações. Vocês estão rindo do quê? Por fazer isso. Onde você vai levar eles? No shopping?
no templo do consumismo, do paganismo. Semana que vem, sexta-feira, o Alan já falou isso, às 19h30. Nós vamos ter aqui a oportunidade de conhecer essa experiência aqui na nossa região, em Morungaba, a Vila Minha Pátria. A Jennifer, missionária da Junta de Missões Nacionais, vai nos falar um pouco mais dessa experiência de acolher os afegãos. E você vai ter aqui também a oportunidade de conhecer o que nós podemos fazer. Eu já andei fuçando e eu já sei que precisa de gente para ajudar a ensinar a língua portuguesa, a fazer reforço escolar com as crianças afegãs. Então, vai pensando. Sexta-feira, convocado, eu até falei para o meu pequeno grupo se reúne sexta-feira. Olha, sugestão, não vamos fazer o pequeno grupo, vamos estar aqui, porque a gente precisa estar atento a essas oportunidades. E por último, fazer discípulos que fazem discípulos. 2 Timóteo 2, 1-2, o que você vê? Paulo discipula Timóteo. Você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E Timóteo discipula outros. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis. E esses homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Ou seja, o que significa fazer discípulos? Fazer discípulos, às vezes nós também, a gente cria material, a gente cria protocolo, a gente cria classe. Fazer discípulo é chamar alguém, vem caminhar comigo, vem ver como eu lido com as coisas. Vem que eu vou mostrar para você como é a minha casa, como é a minha rotina. Vem como quando o meu final de semana, eu vou na igreja. Eu vou num pequeno grupo, eu leio a Bíblia. 2 perguntas simples, que valem ouro. Às vezes a gente não sabe como conversar com alguém sobre o Evangelho. E como é que a conversa com o etíope começou? O etíope estava lendo a Bíblia. Por que a gente não faz uma pergunta simples com alguém? Você gostaria de ler a Bíblia comigo? Nós somos o povo do livro. Aquilo que nós precisamos saber está aqui. Por que a gente não usa a Bíblia? A gente fica tentando inventar palavras, refazendo a sentença do Evangelho. Mas vamos ler com eles. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Que você fechasse os seus olhos. E que você orasse pedindo para o Espírito Santo: Senhor, revela para mim agora uma pessoa que eu vou convidar para ler a Bíblia comigo. E se eu não conheço essa pessoa, que essa semana, eu tenha esse despertamento para conhecer essa pessoa. Espírito Santo, ouve a nossa oração. Fala aos nossos corações. Revela na nossa mente para quem que nós vamos ensinar. Nós vamos ler a Bíblia juntos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, uma pessoa fez essa oração. E ela veio falar para mim: Fábio, eu já sei para quem que eu vou ler a Bíblia. Eu trabalho com uma pessoa que quando chegou, era impossível trabalhar com ela. E eu tinha poder para mandar ela embora. Mas eu fui deixando, fui tolerando. Hoje o Senhor falou que é para mim ler a Bíblia com ela. Porque ela está lá trabalhando comigo. Porque é para mim ler a Bíblia com ela. Ou a gente vive de fato esse cristianismo que é vivo, é real. Ou nós estamos fingindo sermos cristãos. E fingir não vai trazer impacto. Nós vamos cantar mais esta canção. E eu quero que você pense, através da letra dessa canção, o que você precisa mudar na sua rotina? Que caminho novo que você precisa fazer?
a gente vive uma vida que a gente tende a alto desempenho. A gente procura no supermercado a fila menor, a gente procura, né, o caminho mais curto. Mas talvez um verdadeiro discípulo de Jesus precise encontrar uma fila maior, que tenha um tempo para conversar com a pessoa na fila. Um caminho diferente que passa por um lugar que você conhece, que você sabe que existe necessidade, pessoas ali que precisam de conversar, de sentar. Até mesmo convites que a gente pode fazer para ir para a nossa casa, sentar com a gente ao redor da mesa. Não foi assim que Jesus fez com Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, eu vou jantar na sua casa hoje. Mas para não ser tão entrão, você fala assim, ó, você vai jantar na minha casa hoje. Acabei de ganhar o Vale Refeição, e eu vou gastar o Vale Refeição com você. O que você quer comer? E assim começam as conversas. Senhor, continua falando aos nossos corações, que o Teu Espírito continue, Senhor, nos confrontando com a verdade, em nome de Jesus, amém.